Bem-vindos ao nosso terceiro dia da Semana do Meu Autocuidado. E hoje nós teremos uma palestra, um bate-papo com a Sensei, a Monja Coen, com o tema Corpo, Mente e Espírito. Sou Fernanda Miyaziro, estou guiando vocês durante essa semana e é um prazer ter vocês aqui participando comigo. Então o pessoal começou a entrar, 2h07 pontualmente, são as nossas lives de conteúdo. Eu espero que vocês estejam gostando da semana. Quem está entrando, boa tarde. Me conta aí como que está sendo essa semana, onde o objetivo do evento é que vocês sejam a prioridade durante esses dias. E se tudo der certo, vocês vão manter aí sendo essa prioridade por muito tempo também, tá bom? Quem está entrando, comenta aqui comigo. Boa tarde, como que tá sendo esses dias? Eu tô bem contente, bem feliz. Eu acho que eu tô tendo um retorno muito positivo de vocês, né? Eu tô vendo todos os dias aí as pessoas, né, que estão vindo de segunda, terça, quarta, me acompanhando, realizando a prática. O pessoal que já enviou o diário, né? Então, realmente a gente está conseguindo mobilizar as pessoas a focar durante essa semana na saúde de vocês e nesse autocuidado. Muito bom. Que bom, Roberta, que você está se sentindo maravilhosa. Isso aí. E aí, pessoal, lembra do aviãozinho? Vai compartilhando com mais pessoas. Olha lá, a Sensei já entrou. E vamos começar. Eita, todo mundo menos ela. Deixa eu pôr aqui. Peraí. Convidei a Sensei para entrar. Que bom, Cal, que a mudança tem te ajudado. Olá! Olá, agora foi, não estava indo. Eu fiquei preocupada, eu falei, ai meu Deus, não está entrando. Será que aconteceu? Não estava entrando. Deixa eu chamar o povo aqui primeiro, peraí. Tá eu bom. já estou indo. Tem sempre, eu chamo, só tem uma meia dúzia. A primeira que eu tenho é a Sabrina Sato, vê se pode. Olha só que coisa. Chama a Sabrina Sato para participar, vai. Eu estou chamando, mas não sei se ela vem. Né? Aí eu chamo. Eu chamo um monte de gente aqui, ó. Começa com ela, não sei por quê. Ai, ai. Eu tenho ela aqui na minha lista, mas enfim, nunca falei com ela. Ela é a primeira da lista. Ai, Sensei, a Sensei nem precisa mandar o avião. As pessoas, elas já vêm direto no seu Insta. Quando pisca lá, Monja ao vivo, todo mundo corre para assistir. Né? É bom lembrar. Muito bem. Aqui está. Aqui estamos. Agora, né, com a audiência da Sensei, eu vou me apresentar. Então, eu sou Fernanda Miyaziro. Estou organizando essa semana, a Semana do Meu Autocuidado, onde o objetivo foi que vocês, por esses 5 dias, durante esses 5 dias, vocês fossem a prioridade de vocês, que vocês realmente focassem nesse autocuidado, realizando práticas diárias de exercício físico. E hoje eu convidei a Sensei, a Monja Coen, para participar dessa live. A gente vai conversar sobre esse tema, corpo, mente e espírito. E aí, é isso. Sensei, pode falar alguma coisa e aí eu vou fazer as perguntas, tá? Tá bom. Então, nós temos que perceber que nós não temos um corpo e uma mente separadas. O corpo e a mente são uma unidade. O espírito, ele permeia o corpo e a mente. Ele não está separado também, não está voando aqui no ar, né? E você está vendo seu espírito voando por aí? Não, né? Ele está em você. Ele é você. Então, a gente tem que entrar em contato com a essência do nosso ser, para ver qual a nossa necessidade verdadeira. Para que serve o processo meditativo, a autoobservação? Para perceber o que é que você precisa. É como tudo, gente.
é quando o pessoal fala para você observar a mama, eu estou falando quase que só com mulheres, né? Então, quando a gente vai, quando os médicos dizem assim, que você tem que examinar a sua mama, você tem que apalpar para ver se tem algum carocinho. É a mesma coisa. Você tem que olhar para a sua mente para ver se tem algum carocinho, ou seja, se alguma coisa que está embrulhada, tem alguma coisa que não tem clareza, alguma coisa que não está tão bem, porque a sua saúde física tem a ver com a sua saúde mental. A sua saúde física tem a ver com seus estados emocionais. Então, quando você percebe que seus estados emocionais não estão muito bem, você tem que trabalhar deles. Mas você também trabalha seus estados emocionais através do corpo. Então, veja só, é interligado. Na hora que a gente faz atividade física, a gente libera uma série de endorfinas, serotonina, uma porção de coisas bem legais para o corpo. Isso melhora o nosso estado de espírito, mas isso também passa. Se você tem uma tendência à depressão, à angústia, claro, você vai ter momentos assim que fica bem, depois volta, cai lá para baixo. Então a gente tem que lidar com isso, tem que entender o que está acontecendo. Tem outras pessoas que são, que a gente fala assim, ioiô, né? Uma hora alegre, uma hora triste. Alegre e triste, que a gente hoje chama de bipolaridade. Antigamente a gente brincava, é que nem o ioiô aquela pessoa. Tem uma hora que está muito alegre, uma hora muito triste. E a gente não encontra esse eixo de equilíbrio. Mas é possível encontrar o eixo de equilíbrio através da atividade física, junto com a autoobservação de você mesma, de perceber, agora fiquei muito alegre, dei tanta risada, aí a pouco já estava chorando. Nossa, eu estou em ioiô. Se eu estou em ioiô, eu preciso de apoio para encontrar o meu eixo de equilíbrio. Eu gosto muito que a Fernanda, minha filha, nos ensina do esqueleto axial. Eu acabei de aprender isso, eu estou toda faceira, sabe? Esqueleto axial é a mesma coisa que a meditação vai falar, que você tem que encontrar o seu eixo axial de equilíbrio, do equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional tem a ver com o equilíbrio físico. Então, agora a Fernanda vai explicar um pouquinho. Fala do axial aí para nós, fala. Não, Sensei, pior que assim, eu tinha um monte de perguntas, Sensei já respondeu todas as perguntas em 5 minutos. Mas a gente vai revendo, a gente vai revendo. Na verdade, quando a gente faz, eu ensino as pessoas, eu falo para a pessoa, porque a gente está aqui na vertical, né? Só que tem gente que está na vertical meio assim. Em função dessa mania da gente estar sempre aqui no celular e trabalhando com o computador, na verdade a gente está uma curva C. A gente perdeu esse eixo do centro. Então, quando eu falo cresce no alongamento axial, é isso. É você levar o topo da cabeça até o teto, crescer a sua coluna, dando espaço entre os discos, né? Para você realmente crescer essa postura e não se curvar, como muitas pessoas estão ficando, né? E claro, nada, está tudo relacionado. Se eu estou muito assim, a minha tendência é ficar muito mais introspectivo, muito mais fechado para o mundo, muito, né? Então a gente tem que buscar um outro padrão, mas um padrão consciente, né? De um crescimento axial. Então, que a gente fala que a tristeza, uma das características da tristeza é o ombro para baixo, fecha o pulmão, Sim. Não respira direito e vai ficando triste. E é o que você fala. A gente fica no celular muito tempo, ou em computador, às vezes mal sentada no computador, e o que vai acontecendo? Sim. Fechando o seu pulmão. Então você não respira direito. Não respira direito, vai ficando triste. Por que está triste, né? Está triste porque não está entrando oxigênio onde deveria entrar. Não está oxigenando direito o corpo. E tem, claro, a gente está assistindo uma pandemia muito perigosa, muito dramática, e estamos também vendo muitos desabamentos, muitos alagamentos. Lá na Rússia, como é que chama lá, com a Bruma Bermúdia? A Rússia lá querendo entrar em guerra, OTAN, todo mundo brigando, que é uma coisa muito dramática o que nós estamos vivendo nesse momento. Porque antigamente a gente não tinha as comunicações tão rápidas. E a gente demorava para saber o que estava acontecendo na Rússia, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. E agora é imediato. E como as notícias raramente são notícias boas, o noticiário tem a tendência de mostrar o que não está bom, a gente é bombardeado, nós somos seres sensíveis, né? Nós somos bombardeados por notícias dramáticas. Sim. Eu tenho medo de sair na rua, porque só falam que tem assalto, eu saio sem o celular.
Bom, eu nunca usei relógio mesmo, mas se eu tivesse relógio não ia usar, porque tem muito assalto na rua. E o que que a gente fica? A gente fica alarmada, assustada. Isso não é um estado bom de saúde. Você pode ter prudência, você pode ter cuidado, mas não pode ter síndrome do pânico, né? Não pode dizer, não saio mais na rua porque é perigoso. Né? Só posso estar com a super máscara o tempo todo, porque senão vou pegar o vírus. Isso é um excesso. A gente tem que ter cuidado, não vai em aglomerações, se cuida, mas ao mesmo tempo, quando for excesso, tem que olhar e dizer, peraí, passou do limite. Então, não pode ficar curvado para frente, mas também não pode ficar, sabe, gente metida, que anda assim para cima e não olha para ninguém, porque acha que é mais com o nariz para cima. Não é nariz para cima. O nariz é reto. Olha a Fernanda que bonitinha, tá vendo? Percebem a cabeça dela? Olha o pescoço, o pescoço é retinho. E a continuação do pescoço com o topo da cabeça está una. Não está dividido. Não está nem para baixo nem para cima. Está reto. E não tem esforço, porque ela já acostumou com a postura. Ela já treina, ensina pessoas e o corpo dela já ficou nessa postura. O nosso, que não está acostumado, vai precisar de batalhar muito. E essa batalha que a gente tem, a batalha quer dizer, esse treinamento, essa insistência de durante o dia você prestar atenção. Sabe o que eu faço agora quando eu estou rezando em frente ao altar? Eu falo assim, a Fernanda falou, deixa eu arrumar o... Porque eu me vejo, eu tenho uma opção de papelzinhos com nome de pessoas que pedem, né? Por saúde, por alguém que morreu, por cura, por emprego, tem de tudo, eles me pedem de tudo. E eu faço a minha prece. Aí estou eu lá com os papeizinhos na mão. Só que o papelzinho está aqui embaixo. E, de repente, eu percebo que eu estou curvando. Aí eu lembro em direito, olha, Fernanda, e puxa o zíper. Nossa, gente, tem uma coisa chamada puxar o zíper, que é um milagre. Puxar o zíper quer dizer, você põe o abdômen um pouquinho para dentro, não é demais. Não é puxar assim, não pode respirar, não. É puxar. Né? Porque a gente faz tudo exagero, né? A gente puxa, fica assim, puxei o zíper, não consegue falar. Não, você puxa um pouquinho. Então você vai endireitando a sua postura física e com isso vai endireitando o seu estado emocional, porque é junto, não está separado. E muitas vezes é o contrário. Eu vou endireitando o meu estado emocional e vou procurar a Fernanda, e vou procurar participar. Essa semana, gente, é uma joia, começou segunda-feira. Hoje é quarta, fazem só 3 dias, tem mais 2 ainda, em que a gente, às 7h37 da manhã, a gente... E 27, por isso que eu atrasei hoje. 7h27 da manhã, 27, hein? 7h27. 7h27 da manhã, a gente abre o Instagram da Fernanda e ela nos dá aula, ela nos dá treinamento leve, gostoso. Hoje foi na cama, para quem não tinha almofadinha no chão, quem não tinha esteirinha, foi na cama mesmo. O que a gente pode fazer ao acordar para energizar o corpo, para colocar energia vital dos pés à cabeça? Porque muitas vezes a gente não está se sentindo bem, está com tristeza, está procrastinando, não tem atitude. Por quê? Porque o corpo está muito largado. Aí você começa a energizar o corpo, aí você tem mais disposição. E ela manda para nós uma fichinha que todo fim de tarde, à noite, antes de dormir, eu tenho que preencher, dizendo a que horas eu acordei, como é que eu me senti, como é que foi a aula, como é que eu me senti depois da aula, o que que eu comi, se depois eu comi eu fiquei bem ou não fiquei bem, fiquei satisfeita ou fiquei muito cheia, ou fiquei com fome, e depois tudo que eu fiz durante isso, são algumas coisinhas, né? E a hora que a gente vai apagar as redes sociais, os computadores, os celulares, a televisão, para dormir, e a hora que foi dormir, porque tudo isso faz diferença na nossa vida. Acordar mais cedo, aproveitar a luz da manhã, aproveitar, permitir que essa luz natural nos atinja, não é só luz. Internet da Sensei. Falando comigo, eu vou apagar. Voltei. Tinha alguém tossindo aí? Eu que estou Não. tossindo. Não pode tossir, professora. A nossa professora não é linda? Vocês estão vendo ela? Vocês já tiveram aula com ela?
se vocês prestarem atenção, é uma aula de anatomia. Ela tem os músculos do corpo dela são delineados com delicadeza. Não, é diferente. É diferente de pessoa que faz musculação, sabe? E que faz aqueles treinos de atletas que são os melhores, os mais bombados do mundo. É diferente. É uma musculatura natural, bonita, leve, forte. Mas não é forte do super bombado, sabe? De gente que toma até remedinho para ficar mais bombado. Não é isso. E quando a gente vê os músculos. Tem um músculo aqui, tem outro ali, que a gente nem percebe no nosso corpo mais. Então, quando a gente faz aula com a Fernanda, a gente vê que como é bonito o corpo humano, como tem os músculos delineados, sem exagero, porque é importante isso, encontrar o ponto de equilíbrio. Eu falo sempre isso, que a nossa saúde mental tem a ver com equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Eu tinha um amigo que chamava Gaiarsa, ele era um psiquiatra aqui em São Paulo, e ele sempre dizia isso, que ele preferia o equilibrista ao equilibrado. Pessoa equilibrada é aquela que faz tudo certinho. Sabe fazer tudo certinho? Sim. Fica bitolado assim, né? Não, o equilibrista é aquele que às vezes a gente sai. Sim. Às vezes fala o que não devia, às vezes tem uma preguicinha, mas não fica lá. Você volta para o eixo de equilíbrio. Então, primeiro a gente tem que encontrar esse ponto axial, que é físico e é psíquico também. É emocional. E tem dias que a gente está mais triste, e a gente tem que saber por que eu estou triste hoje. Olha que interessante, morreu uma pessoa querida, morreu uma pessoa conhecida, eu tenho alguém que está com uma doença que não tem cura. Então, tudo isso nos entristece, é natural, não tem nada errado. Agora, o que você faz a respeito disso? Então, tem duas coisas importantes. Uma delas é você sentir empatia. Você se identifica com o problema do outro. Mas a empatia sozinha não adianta. Porque se você não tiver uma ação de transformação, você só vai ficar triste. Então, o que você faz a respeito? Agora teve o pessoal que ficou, todo mundo, nós todos ficamos muito sensibilizados com Petrópolis, né? Aquele dilúvio lá em Petrópolis, né? E as pessoas entravam assim nas redes sociais e falavam, monja, o dilúvio em Petrópolis. Eu falei, o que você vai fazer a respeito disso? Se você não tem dinheiro nenhum, o cachorro está mexendo, aqui, vai cair tudo. A lâmpada caiu aí. Ela entrou no meio do fio. É danadinha, tá vendo? O que você vai fazer se você vê uma situação como essa e você não tem dinheiro para mandar para todo mundo? Não vai mandar cesta básica, roupa, tudo, até o transporte é difícil. Mas tem empresas que estão fazendo isso. A Cruz Vermelha está fazendo. A televisão anuncia, saiba para quem doar. Então tem muita gente fazendo. O que você pode fazer? Você manda uma garrafinha d'água. Você não pode comprar uma garrafinha d'água e sente que está contribuindo. Você não tem uma roupa que você não usa mais? Manda, vai nesses centros que estão acumulando. Não é você que vai para Petrópolis. Você vai para as pessoas que estão levando ajuda e você faz uma pequena doação. Porque é o que aí você se sente bem. Agora, se você não fizer nada a respeito, só ficar olhando, ficando triste, desesperado, não vai mudar a situação. Então, a gente ajuda na medida da nossa possibilidade, né, sem exagerar também, mas também sem faltar. Então, a gente se manifesta no mundo, faz alguma coisa por aqueles que estão sofrendo mais e fica com a mente tranquila. Não adianta ficar dizendo, eu fico tão triste com os acontecimentos do mundo. Que bom que você sente. E o que você faz? O que você está fazendo para que seja diferente? É importante pensar nisso, sabe? Às vezes é falar com outras pessoas. Hoje um médico me pediu, monja, fale onde a senhora for que tem que vacinar as crianças. Já vacinei. Hã? Já vacinei. Já vacinou, tá vendo? Tem pessoas que ainda não vacinaram. Ele diz que lá no Rio Grande do Sul, onde ele mora, ele é professor lá no Rio Grande do Sul, de medicina de família. Só 30% foram vacinados. Ele diz, é importante, gente, a vacina não faz mal. A vacina ajuda as crianças. Então, já estou dando o recado aqui. Quem tem criança acima de 5 anos pode levar para vacinar, que a vacina faz bem, não faz mal. A vacina vai impedir que seu filho, sua filha tenha Covid, ou se tiver Covid vai ser leve, não vai ser tão difícil. Tem muitas crianças hospitalizadas agora, gente. Eles nem dão tanta notícia, porque é muito doloroso para todos nós, mas tem muitas crianças contaminadas. E a criança contaminada contamina a família,
contamina o meio de transporte, contamina outras crianças. Então, nós estamos numa campanha internacional. Não é uma coisa do Brasil, é do mundo todo. Então, confie na ciência. A ciência estuda, são especializados. Eu não entendo nada disso, mas se um cientista diz para mim que funciona e que é bom, eu vou lá e faço. Então, está na hora, gente. E assim é a mesma coisa. A gente tem vírus na nossa mente. Não só Covid, tem outros. Tem ganância, tem raiva e tem ignorância. São 3 vírus que pegam a mente humana. A ganância é aquele quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E faz bobagem para poder ter mais coisas. E não são coisas materiais apenas que nos fazem bem. Elas são necessárias. Não vai dizer que não, que eu vou vender minha casa, vou dar tudo para os outros que eu vou ser feliz. Não é por aí, não. Cuidado, porque os extremos não são bons. Você sabe que tudo que você tem está passando por você e você está passando por essas coisas. Então, não se apegue, mas também não jogue fora. Você precisa, né? Para a sua sobrevivência, para a sua casa, para o seu bem-estar. Mas você saiba o quanto é suficiente. Quem não consegue entender a suficiência está sempre se lamentando, está sempre achando que precisa mais, 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 mais e mais. E a gente tem que também conhecer a suficiência, não é parar, não. A gente pode produzir mais. Por exemplo, a proposta da Fernanda não é só vou ficar rica, quero dinheiro, não. Como que eu posso ajudar, principalmente mulheres, a ter uma vida mais plena? Ela tem alunos homens também, mas o projeto é cuide de você. Compreenda você, perceba como nós e nós mulheres temos uma carga mais pesada, muitas vezes, que muitos homens. Porque a gente tem que trabalhar em casa, a gente cuida das crianças, geralmente quem prepara a comida, quem faz a lavanderia, né? Quem leva e traz criança para a escola, porque o marido está na empresa ou está fazendo outras coisas. E quando o maridinho chega em casa, está esperando ser tratado e mimado. E aí você já está exausta. E ele não ajuda com a cuidar das crianças, nada, porque ele acha que você ficou sem fazer nada o dia inteiro. Ele ficou trabalhando e você não fez nada. Quando tem que entender que você trabalhou mais do que ele. Porque a solicitação de crianças é muito maior do que de adultos. É uma energia vital que está pulsando, está pulando. E a mãe tem que lidar com aquilo, tem que prestar atenção para não se machucarem, para não se ferirem, porque criança não tem noção do perigo, né? Então, existe... Sabe onde o Rafa estava ontem? Onde? Eu entro no quarto, em cima da grade na janela. Nossa, que medo. Você acredita? Mas eu tomei um susto, eu dei um grito. Tava na tela mesmo. Eu falei, sério? Gente, que susto. Mas, Sensei... Diga. Voltando a falar sobre corpo, mente e espírito, no sentido quando você fala que não é nada, que não é separado, ele é integrado. E a gente aqui no Ocidente, a gente tem uma visão segmentada desse Sim. corpo. Então, se eu tenho dor, eu vou no ortopedista. Se eu tenho problema psicológico, eu vou no psicólogo. Né? Então, para eu trabalhar o corpo, eu faço exercício. Para eu trabalhar a mente, eu leio. E para trabalhar o espírito, ou eu rezo, ou então eu nem acredito nisso. Então, como que é o seu olhar e como que a Sensei pode nos ajudar a integrar isso? Né? Quais são os meios que eu posso ter para conseguir essa integração? Já que eu sou muito segmentada, né? Nós antigamente a gente tinha tanto a medicina, os estudos, a própria filosofia, era vendo o ser humano como um todo, né? E daí foram saindo as ciências da própria filosofia. E ao sair essas ciências, foi como você foi segmentando. E a gente acabou ficando um ser humano dividido, né? Para a mão, como um especialista de mão. Para o pé, vamos um especialista de pé. E eu não percebo o que está acontecendo com todo o meu corpo. E isso agora é uma coisa que está voltando para a medicina. Então, percebendo agora que, embora seja importante ter especialistas para cada área, se esse especialista não tiver uma visão holística, ou seja, de ver o todo desse ser humano, não vai curar. Porque a mão não está separada do corpo. E eu não posso cuidar só desta mão sabendo, eu estou com uma dor nessa mão, mas o que você faz? Como é que você pega as coisas? O que você anda pegando? Como que você anda mexendo o seu corpo? E por que você está mexendo dessa forma? Então, se eu não entendo o ser humano como um todo, eu não vou conseguir melhorar o problema da mão. Não vou conseguir melhorar o problema mental.
Porque quais são as suas relações? E nós temos que perceber isso. Eu uso Zazen, a prática da meditação para mim, que eu chamo de despertar Zen, né? Você acorda e percebe que você está interrelacionada a tudo e a todos. Não só o seu corpo e a sua mente, como o seu corpo e a sua mente interdependem de todas as outras formas de vida. E se não houver harmonia em tudo, não haverá harmonia em você. Agora, na hora que você entra num estado de harmonia, isso também é verdade. Você começa a espalhar isso à sua volta. E você começa a levar a harmonia para a sua casa, para o seu prédio, para o seu bairro, para as pessoas que você convive. Porque você entrou num estado de harmonia com o todo. E muitas pessoas vivem separadas, tanto que falam, o ser humano é a natureza. Não, o ser humano é a natureza. Nós somos a vida da Terra. E o nosso corpo é uma integridade, é um organismo vivo, com todos os aspectos. E tudo faz parte. Alegria, tristeza, raiva, ciúmes, amizade, ternura, amor incondicional. Temos tudo em nós. São como pequenas sementezinhas, e são fisicamente sementes, que estão no nosso cérebro, que estão dentro de nós. E conforme a gente estimula, elas surgem, elas aparecem. Só que às vezes a gente estimula o que não é benéfico. A gente estimula alguma coisa que não é saudável, e ela vai crescer. E na hora que você percebe que está crescendo uma semente que não é benéfica, o que você tem que fazer? Regar uma outra semente, que é o quê? Da plena atenção. E agora eu vou voltar para aquilo que é a minha especialidade, a plena atenção. Você perceber exatamente o que está acontecendo com você quando acontece, não é depois. Fiquei com raiva, não adianta. Tem que dizer, estou com raiva. Isso é raiva. Como é que ela se manifesta? Dá um nó aqui no meu estômago, né? Fico contração no abdômen, contração no corpo. A respiração ficou aqui em cima, né? Isso é raiva. E na hora que você percebe, você fala, nossa, por quê? Qual a razão da raiva? Foi um gesto de uma pessoa, uma palavra, nossa, como eu sou boba, né? Uma palavrinha, um gesto, e me modificou tanto. E eu vou trabalhar o quê? Respiração consciente. E às vezes, quando a gente está muito brava, a gente não consegue nem fazer essa respiração parada, sentada. Caminha. Caminha e respira. Deixa o coração mudar os batimentos. Deixa haver um relaxamento da tensão muscular. E aí você vai conversar com essa pessoa sobre o que foi que aconteceu. Não vai mascarar, não vai fingir que não aconteceu nada. Porque as pessoas pensam que meditar é para você ficar de boa com o mundo e o resto passa, não tem importância. Não. É para você compreender as causas que levaram você a sair do seu estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio é o ponto zero. É como o ponto morto no carro. Você não está nem acelerando, nem está retrocedendo. Você está no ponto morto, onde você pode ir para qualquer lugar. Você acelera mais, ou desacelera e vai para trás. Isso nós temos controle sobre isso. E temos que ter esse controle conosco. Mas se eu nem percebo, se de repente eu vou ficando tão nervosa que eu vou acelerando e vou indo mais, eu tenho um acidente. Eu vou bater nessa pessoa com quem eu estou falando. O cachorro está louco porque vai chover. E quando vai chover, ela tem medo de trovão. Está aqui a Pix, papai vai derrubar a casa toda. Vem cá. Mostra que você tem uma roupinha. Ela tem até uma roupinha. Eu vou ver se eu... A roupinha é aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí está. Vai derrubar tudo de novo. Ó. Ela tem uma roupinha. Para que serve a roupinha? Para segurar o corpinho dela e para ela se sentir protegida. Porque ela se sente desprotegida. Imagine para um cachorro, o ruído de trovões é muito forte, né? Então ela fica desesperada. Quando as pessoas soltam bombas de jogo de futebol e coisa assim, ela também fica assim. E nós descobrimos que tem uma roupinha que agarra ela bem agarradinha assim. E ela se sentindo agarradinha, ela melhora um pouco. Nós também. Quando nós sentimos que alguém está cuidando de nós, que alguém está nos abraçando, que alguém está nos cuidando, a gente tem menos medo. Então, o nosso medo de, seja lá do que for, de doença, medo da morte, medo da vida, tem gente que tem medo de viver, né? Medo de fracassar, tudo isso, às vezes a gente precisa o quê? De um abraço.
E agora nós não podemos abraçar ninguém. A gente pode pôr uma roupa apertadinha. Quem sabe com uma roupa bem apertadinha a gente se sente mais protegida, né? Mas tem coisas assim que são físicas e emocionais ao mesmo tempo. Então, não divida você, isso eu falo para quem está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, não se divida em pedaços. Sim. Você é corpo, você é mente, você é espírito, simultaneamente. E quando a gente fala de espírito, gente, a palavra espírito, para você que é ateu, é ateia, a palavra espírito vem de inspirar e expirar. É da respiração. Por que que todos os grandes psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, atletas falam do quê? Respiração. A respiração é vida e você tem que ter uma respiração adequada que muda seus estados emocionais. Nossos estados emocionais têm a ver com o peito, com o pulmão, com o batimento cardíaco. Como é que você mantém o seu eixo axial puxadinho lá para cima, pelo topo da cabeça para o céu? Como é que você tem os seus isquios, a parte de baixo da bacia, bem sentado onde você está? E o que eu aprendi recentemente num curso que a Fernanda tem, esse é online, é bem legal, sabe? Vai ser para o inteiro. Ela estava ensinando que quando você senta, você contrai os glúteos. Olha aí, eu contraí, percebeu que eu cresci? Juro que eu não puxei para cima. Contração de glúteo, você está sentado aí, contrai. Ó, a gente fica mais alta. Alinha o que? O eixo axial, que é o nosso eixo de equilíbrio. O equilíbrio físico tem a ver com o equilíbrio emocional. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. E a gente sai dele. A gente não fica assim o tempo todo. Às vezes, quando a gente fica mais para a esquerda, mais para a direita, né? Mas aí você lembra de volta para o eixo. E esse eixo é o ponto zero, onde você não está nem alegre nem triste. Você está. Você é. Você é presença pura. E o seu espírito, que é essa oxigenação das células, fica de boa com o mundo. Pessoas acreditam em alma, tem pessoas que... O budismo não fala sobre alma, mas muitas das tradições espirituais vão falar sobre alma. Por exemplo, no Vedanta, eles falam que a alma, o espírito tem o corpo. Não é você que tem. Eles falam que nem o corpo é seu. Que tudo que existe é o espírito. Né? E que você tem que cuidar desse espírito. Então, tem uma prática que chama Raja Yoga. A Raja Yoga é chamada Yoga Superior, que é yoga exatamente onde você vai desenvolver o seu espírito, a sua maneira de lidar com as partes emocionais e espirituais da vida. Não tem coisas que a gente não sabe explicar direito? Acontece muita coisa que a gente não sabe explicar, mas elas estão acontecendo e às vezes a gente percebe. E não é que eu queira ter uma percepção diferenciada. Uma das coisas que Buda dizia, quando alguém perguntava para ele, o ser iluminado, aquele que despertou, sabe que despertou? E ele dizia, não, se ele achar que ele despertou, se ele achar que ele é melhor que os outros, é porque ele não chegou lá. Ele tem que se identificar com o outro. Eu sou um ser humano comum, como todas as pessoas, só que eu tenho alguns treinamentos que eu faço há mais tempo. Eu tenho o treinamento do silêncio. Eu vou fazer um retiro agora, no Carnaval, sexta-feira à noite até terça-feira ao meio-dia. Vai ser um grupo de pessoas online que nós vamos ficar o quê? Em silêncio. Nós vamos ficar meditando, a gente vai ver a carinha das pessoas de lado, nem de frente, eles ficam de ladinho assim, para a gente ver como é que estão meditando. E a gente lê alguns textos, algumas coisas que inspiram. O que acontece quando a gente medita várias horas sucessivas por vários dias? A gente vai chegando nesse eixo de equilíbrio. Queira ou não queira, a gente chega lá. Porque para de ficar provocando a mente com muito estímulo. O que a gente faz o dia inteiro? Estimula a mente. Estimula. É televisão, é filme, é música, é conversas, é brigas, é encontros. Você está o tempo todo estimulando. O cérebro é maravilhoso. Você veja, tudo que a tecnologia tem é uma cópia rudimentar da mente humana. E nós não conhecemos essa mente. Então, quando a gente fala de conhecer corpo, mente, a mente inclui tudo. Ela inclui o corpo, ela inclui tudo. Você conhecer-se com intimidade. A coisa mais íntima que nós temos somos nós. E às vezes nós não olhamos para nós.
Por isso que essa semana é cuidar de você, quer dizer, cada um cuida de si. Fernanda nos ajuda para que a gente possa olhar para nós e cuidar de nós, cuidar do corpo, da mente e do espírito. Se você é católica, reze. Rezar é gostoso, mas não é rezar de qualquer jeito, né? Ave Maria, cheia de graça, pensando em outra coisa. Meu cunhado, minha filha, não adianta. Às vezes é rezar devagar, uma vez só. O professor Hermógenes, que foi um dos pioneiros do yoga no Brasil, ele uma vez estava dando uma palestra, ele contou essa história. E tinha uma freira que estava no hospital católica e que ia ter alta. Ela teve vários problemas de saúde, mas estava bem. E no dia da alta, ela piorou muito. E os médicos falaram, não tem nada errado com ela, por que será que ela piorou? E pediram para o professor Hermógenes, que ele fazia voluntariado no hospital, que fosse falar com a freira. E ele também percebeu que a questão dela não era bem física, não, né? E para ela assim, a senhora reza o Padre Nosso? Ela disse, rezo sempre, várias vezes por dia. E ele disse, a senhora conhece uma frase que tem lá, que diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Hoje a gente fala a sua vontade, né? E ela disse assim, conhece, ela disse assim, use isso como mantra. Repita isto, porque a senhora não está querendo seguir a sua vontade. A senhora está querendo seguir a sua vontade. A senhora não está querendo voltar para o mosteiro, não é isso? A senhora está gostando de ficar aqui no hospital, não é isso? Está tendo um tratamento diferenciado, mas a senhora está boa. Volte lá, para o seu voto, para o seu lugar. E ela disse que ficou o dia todo realmente fazendo o que ele tinha dito, repetindo essa frase para ela mesma. Em vez de rezar todo o Pai Nosso que estás no céu, ela fala que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade. E aí ela ficou boa e voltou para o mosteiro. Porque às vezes tem umas travas emocionais que causam perturbações físicas, doenças. E a gente tem que entender que existe alguma coisa maior do que nós nesse mundo e quando você realmente se entrega de verdade, aquilo que é benéfico para você acontece. Mas você tem que criar causas e condições. Não vem do céu sozinho, não. Você vê, ela estava no hospital, ela fez tratamento, não foi milagre. O milagre foi ela entender que ela era o obstáculo. Ela estava, sua própria mente, o seu espírito separado, estava criando. E quando você entra no grande espírito, como falam os xamãs, você se torna una com tudo. Você é o todo. Você é o sagrado manifesto. Você não está lutando, não tem uma vontade individual separada do todo. Pelo contrário, o que você faz é sempre para um bem coletivo. É chamado de ética, gente. Ética é isso, é fazer o bem para o maior número de seres. Não é o bem que é só bom para mim, o que é bom para todos nós. Então, corpo, mente, espírito, como uma unidade. Eu mexo num pedacinho, mexo no todo. Eu mexo no meu braço, para eu mexer esse meu braço, quantas coisas aconteceram na minha mente. Como foi necessário que eu quisesse juntar os dois dedinhos, eles não juntam sozinhos. Eu nem percebo que existe um comando e que este comando vai até o cérebro, aliás, do cérebro, esse comando vai até os músculos, aos nervos, os dedinhos fecham. Tudo que acontece com você tem um comando da sua mente. E muitas coisas não são conscientes, mas estão acontecendo. E você começar a perceber os vários níveis de consciência é uma coisa linda. Você veja os olhos, o aparelho ocular, o objeto da visão, precisa ter o quê? Consciência da visão. O olfato, o nariz, que tem a capacidade do olfato, ele só acontece quando tem consciência do olfato. O paladar, o tato, a audição, tudo. E a consciência da consciência. Isso é meditar, gente. A gente começa a olhar em profundidade para nós mesmos e observar que temos consciência da própria consciência e que é uma mágica no mundo, que a gente pode chamar o grande espírito. E ele está todo aí. Quando você está conectada, é como se a minha superiora dizia assim, naquela época não tinha computadores, né? Ela dizia assim, que nem você estivesse vendo televisão,
para você ver televisão tem que ter antena. Antigamente, gente, tinha antena que era assim, você punha 2 pauzinhos em cima da televisão. Às vezes não funcionava, você punha bombril, ficava virando, né? Então, ela disse assim, primeiro tem que ligar as anteninhas. Ou seja, você perceber que existe alguma coisa que é possível acessar. Eu não sei ainda o que é. Eu sei que a televisão existe, eu vou ligar as anteninhas. A televisão está ligada na tomada, então tem eletricidade, tem energia vital circulando no corpo. Aí eu tenho que apertar um comando para ligar. E pode estar passando um programa que eu não gosto. Um drama, uma briga, um crime. Para que eu vou ficar assistindo isso? Eu posso mudar de canal. E a minha superior é dizer assim, ligue no canal Buda, o canal do despertar, que você vai despertar e vai perceber qual a sua necessidade verdadeira hoje. Não é de ontem, nem de amanhã, porque cada instante nós estamos um pouco diferentes. Qual é a minha necessidade hoje? Por exemplo, ontem eu fiz a lição de casa. E aí eu percebi que no jantar eu comi mais do que eu devia. E não me fez bem. Isso já aconteceu outras vezes? Claro que já aconteceu. Mas como eu estou prestando atenção, eu percebo, cara, é diferente. Isso, eu não posso repetir isso, isso não é bom para mim. Será que eu quero... Eu falei para mim, você está querendo se matar, monja? Quer se suicidar? Comendo essas coisas que não fazem bem, né? Parece que é muito gostoso, mas te faz um mal danado. E a gente tem que prestar atenção para a gente parar aquilo que não é benéfico para nós. E o que é benéfico para mim? Uma refeição mais light de noite, não é comer coisa muito pesada, mas se ficar com fome, aí vem a bobagem, né? Aí vai comer bolachinha, aí vai comer tudo aquilo que não devia comer. Então tem que ter uma refeição que deixe saciada, mas que não deixe cheia, né? E nem faltando. Por isso que o caminho de Buda, que é o caminho do... Buda quer dizer aquele que despertou. O caminho das pessoas despertas é chamado o caminho do meio, sem excesso e sem falta. É que às vezes é difícil a gente sozinha encontrar esse caminho do meio. Eu lembro que uma pessoa dizia para mim, um namorado meu dizia assim, você é 8 ou 80. Porque a gente estava no carro e eu punha um rádio bem baixinho. Aí ele falava assim, está muito baixo. Eu punha bem alto. Agora está alto demais. Você é 8,80. E às vezes a gente é assim, né? A gente não encontra esse meio termo. E para encontrar esse meio termo, a gente precisa de outras pessoas. Precisa de apoio. E eu tenho o apoio da Fernanda, que está me ajudando. Eu cheguei lá? Não cheguei ainda. Eu medito há quantos anos? Mais de 40. A só meditação é suficiente? Não, não é. Meditação não é cura. Meditação ajuda você a perceber o que está acontecendo com você, física e mentalmente, para você procurar meios hábeis de solucionar o problema. Sozinha, ela ajuda você a ver o que você está fazendo errado. E aí você precisa de outras pessoas que te digam, olha, tem outra maneira de você comer, tem outra maneira de dormir, apaga a luz, dorme cedo, acorda cedo. Porque eu fazia tudo isso no mosteiro, porque todo mundo estava fazendo. Mas quando a gente está nas nossas casas e convivemos com pessoas que têm hábitos diferentes do nosso, às vezes é mais difícil, porque você acaba entrando um pouco no hábito do outro. Mas você conseguir encontrar o seu eixo de equilíbrio e manter, não ser manipulado por ninguém. Olha que difícil, nem por você mesmo. E atitude, não procrastinar. São coisas que aprendi com a Fernanda. A filha da Fernanda, o marido da Fernanda, todos me ajudam. Não procrastina, monge, tenha atitude. A atitude é isso, é a postura do seu corpo. Que atitude você tem frente à vida? Tenho medo, me escondo, ou quero brigar, quero lutar? Não, a atitude, estou pronta para o que deve. E eu sou capaz de resolver as questões que chegam até mim. É isso, um pouquinho de autoconfiança é importante. Mas a autoconfiança tem a ver com você gostar de você. Se você não gosta de você, como é que gosta de alguém? Tem que gostar de você, querer bem a você e cuidar de você. Essa semana é uma semana que eu estou reaprendendo a cuidar de mim, a me respeitar, a ver meus limites, não ultrapassar esses limites, mas também não ser limitada pelos meus limites. Eu fiz uma semana anterior, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para ter várias liturgias, várias cerimônias para dois alunos meus que estão se tornando professores.
Então vieram aqui, ficaram uma semana num hotel, mas vinham todos os dias aqui e trabalhamos muito por isso. E no final tinha uma liturgia muito bonita em que tínhamos que fazer várias reverências. E eu descobri que eu estou com muita dificuldade para fazer a reverência, que é muito importante na minha tradição. Eu faço em pé, mas fazer deitar no chão, levantar, está muito difícil. Então, eu me comprometi que eu vou voltar a fazer as reverências como eu fazia antes, porque eu fui deixando de fazer na pandemia, as coisas não tinham mais liturgias aqui, eu sozinha em casa, então fazendo só em pé. E o que aconteceu? A musculatura retrocedeu. E eu não tenho mais condição de fazer. Então, eu me comprometi que eu vou voltar a fazer as reverências como eu fazia antes. E não é dizer, eu estou gorda e velha, não posso. Nossa, eu já vi cada monge gordo e velho fazendo, que não tem essa de que é gorda e velha não faz. A gente cria desculpas para nós. A gente tem que sair desse lugar de achar que não tem jeito, que está procrastinando, que não toma uma atitude em relação a transformar aquilo que você quer transformar. Não é dizer eu vou ficar magrinha, eu não vou ficar com o corpo igual ao da Fernanda. Não tem condições. Mas eu vou ficar com o meu corpo saudável. A minha condição de corpo vai melhorar. A minha condição de espírito melhora. Porque conforme eu vou me achando feia, é isso aí, gente. A gente começa achando feia, a gente começa a relaxar. Não tem jeito. Ah, já estou com 75 anos, agora deixa para lá, se morrer, morreu. Não, não é assim, não. Não é se morrer, morreu, não. Primeiro que você vai deixar um monte de gente triste, vai ocupar leito hospitalar de outras pessoas que querem viver mais. Então, não se boba. Viva com saúde, para não precisar morrer em hospital, para morrer velhinha em casa, na sua cama, tranquila, quando não funcionar mais, mas até esse último momento, ter saúde, ter alegria de viver e gostar de você. Hoje a gente fez massagem, né? Fez massagem para cima, para o lado da carinha, assim, fez massagem no pescocinho. Foi uma delícia, gente. A gente esquece de cuidar da gente, de abraçar, de cuidar, de relaxar o músculo. Eu fico muito no computador, aqui é o meu local de trabalho. Eu tenho um computador aqui na minha frente, eu estou no celular aqui do lado. Mas eu trabalho muito no computador. E às vezes eu fico com dor no joelho de ficar sentada. É porque a cadeira não está no lugar certo. E porque conforme eu vou ficando animada com o que eu estou fazendo, eu fico sentada na beirinha da cadeira, assim, mal sentada. Não sento de forma adequada. E eu comecei a perceber isso recentemente. Eu estou trabalhando em mim. Estou trabalhando em mim, meu corpo, minha mente, meu espírito. E não é porque eu medito há 40 anos que eu sou uma pessoa iluminada, sagrada, que faz tudo certo. Não faço nada. Eu sou um ser humano como todo ser humano. Eu tenho uma técnica que eu aprendi, uma prática espiritual que me ajuda, com mais rapidez talvez que outras pessoas, a perceber o que eu estou fazendo errado e pedir ajuda. E aí eu encontrei Fernandinha. É verdade, é verdade. Porque tem muita gente, eu já vi a Apple, por exemplo, essa empresa Apple dos computadores, do iPhone, etc., eles têm um programa de treinamento em casa, gravado, é gratuito para quem é da Apple, não sei o quê. E a monja que mora comigo resolveu entrar nisso. Ela fez o quê? 2 dias. É muita coisa, a pessoa está fazendo para quem já está condicionado, dizendo que vai condicionar, mas é muito forte. Ela que está completamente sem condicionamento não aguentou, parou de fazer. Por isso que eu digo, é importante, a Fernanda, uma vez por semana, ela se encontra com as pessoas que estão no programa anual dela, para ver se a gente está fazendo direito, se o braço está... Tem gente que faz, levanta o braço, levantou assim, ela não é assim, é lá em cima, né? Então, a gente precisa desse retorno. Isso é muito importante. Não achar que está sozinho em casa fazendo do seu jeito, porque pode pegar defeito. Então, essa semana, que é a semana do autocuidado, ela está nos pondo em funcionamento, em funcionar, em movimento. Para nós que estávamos... fiquei 10 dias sem fazer nada. Retrocedeu tudo. Com a idade é assim. 10 dias sem fazer nada é como 1 ano para um jovem. Então, agora tem que pegar de novo o ritmo, tanto da dieta como da atividade. Então, aos pouquinhos, eu adorei essa semana, parece que foi um presente do céu para mim. Acho que eu rezei tanto que os Budas mandaram para mim. Semana, cuide de você. Mas de verdade, viu? Caiu que nem uma luvinha, assim. E aí eu estou começando de novo a prestar atenção em mim, a me mexer, a não me encher de porcarias e comer o que é mais adequado e mais saudável. Para o quê? Para ficar bem, para ficar feliz,
para ficar leve, para ficar contente, para poder rezar melhor, para poder encontrar o sagrado em cada partícula, em cada raiozinho de luz, em cada gota de chuva. E aí você se sente plena. Porque eu acho que uma coisa importante para nós seres humanos é isso, sentir a plenitude da existência. Mas se não tiver corpo, mente e espírito em equilíbrio, a gente fica toda partida assim, toda quebrada. E não adianta cuidar só de um aspecto. Por isso a gente cuida de todos eles em harmonia. E a harmonia. É mais importante a harmonia do que ganhar uma discussão, gente. E a harmonia. Palavra japonesa, né? Importante para isso. Wa, harmonia. É o povo que procura criar harmonia. O pessoal até brincava, né? Ah, que japonês está sempre dando risada. Então, vocês querem japonês com cara brava, feia, puxando a espada? É melhor sorrir e criar relações de harmonia, de identificação, de respeito. Isso é para todos nós. Na rua, em casa, com os vizinhos. Cumprimente. Ele não cumprimentou, não tem importância. Você cumprimenta, bom dia. Não respondeu, vai que não ouviu, vai que tem deficiência auditiva, né? Mas você não fica brava, não fica com raiva, não insulta. Você vive o seu bem-estar. Né? Não é obriga, você tem que responder para mim. Não tem que responder nada, não respondeu, tá bom. Mas eu fiquei alegre de desejar a pessoa que tivesse um ótimo dia, que fosse feliz, que as coisas fossem boas. É isso que a gente faz. Isso é corpo, mente e espírito junto, é nas coisas pequenas do dia a dia. Não fique só pensando em coisas grandiosas. Tem pessoas que escrevem para mim, qual é a minha missão, monja? Eu devo ter uma missão especial nesta vida? Eu falei, pare com o seu ego. Isso é ego, eu e o eu. Põe esse meu menorzinho e o que você fizer que possa beneficiar você aos outros é suficiente. Não tem um super, né? Super ser que está cuidando de todos, não. Pode deixar que a natureza cuida, mas você ajuda a natureza a cuidar com a sua estabilidade. Essa estabilidade que é conseguida através do eixo axial. Como dizia Pilates, não é assim? O Joseph Pilates falava, começa pelo topo da cabeça. E o que é mais nada é que Buda ensina isso. Que o estado nosso de alongamento para fazer meditação, para andar, para o que for, tem que começar do topo da cabeça, como se viesse um fio de prumo puxando para o céu. E a conexão entre o céu e a terra que o nosso corpo faz. Então, seja essa conexão. Bonita. Obrigada. Com certeza. Muito bom. Só ouvir e refletir. Que todos possam se beneficiar. Já faz 1 hora, daqui a pouco. Com certeza. Né? Então, o que, sensei? Já faz 1 hora que a gente está conversando e daqui a pouco o Instagram fecha. Então, antes do Instagram fechar, eu queria dizer para eles que estão nos ouvindo, quem entrou agora e que não sabe do programa, procure lá. Se você entrou pelo Monja Coen, entre para @Fernanda Miasiro, Miasiro. E vocês vão ver todo esse programa que ela tem e eu garanto que vai fazer bem para você. Física, mental e espiritual. Porque todos os aspectos são contemplados por essa jovem e linda professora de atividade física, da mente e do coração. Obrigada, Fernandinha. Tudo bem, sensei. Obrigada. Até breve. Até amanhã. Até amanhã cedo. Gente, amanhã, 7h27, @Fernanda Miasiro. Vem conosco. Vamos treinar amanhã. Isso aí. Obrigada, sensei. Obrigada, pessoal. Tchau. Foram quase 1000 pessoas.